indicadores municipais e orçamentários. Desde que a gente assumiu a direção do Sindserv o ano passado, a gente sempre começa a nossa campanha salarial, não em março, porque já é a nossa data base, mas no final do ano, discutindo esses indicadores para que a gente tenha uma previsão das nossas perdas e que a gente já entre o ano, né, com uma noção melhor de quais são as nossas pautas de luta. Então, eu passo para a Camila. Camila, muito obrigada. O Vitor também sempre está aqui com a gente, né? E a Camila vai fazer a apresentação deste cenário econômico. Obrigada. Obrigada, Ariana. Obrigada, Dinailton. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Camila, sou técnica do DIESE, no Escritório Regional São Paulo. Para quem ainda não me conhece, né, creio que é a primeira vez que eu estou vindo aqui, então é um prazer conhecê-los, estar aqui no espaço. Bom, o DIESE para quem também não conhece, né, o DIESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, né, é uma entidade criada aí há mais de 60 anos pelo movimento sindical, né, então um conjunto de entidades aí do movimento sindical, e nós fazemos a assessoria, então, né, para diversas entidades, nas campanhas salariais, né, estamos juntos aí há muitos anos obrigado. Estamos juntos aí há muitos anos aqui do Sindicato de São Bernardo, assessorando todo o processo de campanha salarial, as negociações, né? E agora, sempre nesse período, a gente vem trazer, então, a situação, né, dos dados de São Bernardo do Campo. Então, a gente entender como está o orçamento, né, como estão as finanças, a arrecadação, os gastos com o pessoal, para a gente entender melhor, né, como se dá esse processo de negociação e de que forma ele pode impactar ou não nas contas públicas. Então, a ideia é explicar um pouquinho para vocês como está essa situação e como é que funciona, né, esse processo orçamentário, o que é a lei de responsabilidade fiscal, né, como tudo isso está articulado. Então, deixa eu ver aqui se está funcionando. Espera aí. Espera aí, deixa eu ver. Tem que ativar aqui acho que ele está... A luz está funcionando, só o negocinho aqui que pode. Vamos ver se... Acho que travou aí também. Acho que foi o computador ali que deu uma travadinha. Obrigada, Dinailton. Então, vamos lá. A ideia é a gente falar um pouquinho, então, dos indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal e depois a gente fala da inflação, né, das perdas, dos índices e tudo mais. Então, vamos lá. Só assim uma forma introdutória, né, caso vocês tenham alguma dúvida, depois a gente conversa também, mas vamos só ver o que é essa Lei de Responsabilidade Fiscal, antes de entrar, de fato, no orçamento, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é, digamos assim, um parâmetro, né, de orçamento público que tem como objetivo ver como está a arrecadação de cada município, né, ou de cada estado, enfim, e quais foram os gastos com nos dentro desse orçamento. Porque essa lei, ela coloca alguns limites, né, para a expansão do gasto com o pessoal nos entes, né, nos municípios, de forma que não ultrapasse os níveis de arrecadação, né? Então, não tem ali uma situação financeira complicada para os municípios. Então, essa lei existe para fazer uma barreira ali, né, algum tipo de barreira para que esses gastos, né, com funcionalismo não ultrapassem certos limites, né? A gente vai ver que esses limites, eles são dados, mais ou menos uma relação assim, entre a receita corrente líquida, que é arrecadada pelo município, e quanto que foi gasto com o pessoal, né, com os funcionários. E aí, da relação dessas duas coisas, você tem um índice, né, que é o índice que é o da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí a gente vai ver que desse índice, aí é o que o Dinailton falou, tem o limite de alerta,
tem o limite prudencial e tem o limite máximo. Então, desse índice não pode passar, né, segundo essa lei, né, não se pode ultrapassar esses limites. Quando eu mostrar os dados, vai ficar mais claro o que eu tô colocando aqui. Olha só. Os limites, eles são verificados, né, eles são apurados ao longo do ano, e eles são importantes porque no processo de negociação, realmente, né, a prefeitura ela se utiliza muito desses dados para poder argumentar, e a gente também, né? Então, a gente olha lá e vê se tá aproximando, se não está, se tem espaço para negociar, né? Se o índice estiver muito abaixo dos limites, né, seja de alerta, seja prudencial, seja máximo, tem muito espaço para negociar. Então, tem uma diferença muito grande entre o que foi arrecadado e o que é gasto com o pessoal. Então, tem muito espaço. E é assim que a gente olha essa informação. Então, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz? Que o limite de alerta é quando a relação entre a arrecadação e o gasto com o pessoal chega a 48%, 48,6%. Depois, o limite prudencial já é de 51%. E o limite máximo não pode ultrapassar esse limite, né? As despesas com o pessoal elas não podem ultrapassar 54% da receita. E é isso que eles usam muito, né, para negociar, e a gente também. Só que, como o Dinailton deu esse exemplo, quando o prefeito diz, olha, se aumentar, se reajustar, né, os salários dos servidores, vai chegar no limite de alerta, né? Então, essa relação ela vai se estreitar e vai chegar no limite de alerta, e isso não é bom para o município. Primeiro que assim, a gente vai ver que o município de São Bernardo está muito longe desse limite de alerta, muito longe, né? Só para começar. Não vejo, o Jesse não vê uma hipótese de chegar no limite de alerta com um reajuste assim, né? Que não seja exorbitante. Mas, mesmo se chegasse no limite de alerta, a lei coloca que não tem nenhuma medida que tem que ser adotada pela prefeitura. É um limite só de aviso mesmo, né? O Tribunal de Contas, geralmente, ele emite um aviso. Olha, você está chegando perto do limite, não pode continuar aumentando a despesa com o pessoal. Mas não acontece nada. Tem muitos municípios que têm esse índice da LRF muito próximo do limite e não acontece nada. Agora, quando chega perto do limite prudencial e do máximo, aí sim, aí realmente há algumas medidas práticas que acabam ocorrendo, né? Então, começa a se vedar reajuste salarial dos servidores, aí por lei mesmo, né? Também criar cargos, fazer mudança de carreira, começam a ter algumas consequências ali para o município, mas não é o caso de São Bernardo. E se chegar no limite máximo, aí a prefeitura tem que reduzir a despesa com o pessoal. Aí ela tem uma determinação que aí de um prazo de alguns meses ela tem que trabalhar para reduzir, né? Então é um caso muito mais grave, mas não é o que vem acontecendo aqui, como a gente já vai ver daqui a pouco. Então, passada essa introdução, digamos assim, né, para a gente poder entender como é que funciona o índice da LRF, agora a gente vai ver, de fato, qual é esse índice para São Bernardo do Campo, como estamos em termos de orçamento, de equilíbrio. Aqui, gente, é o índice da LRF desde 2019 até 2022, agora até o segundo quadrimestre, né, que ele é divulgado por quadrimestre. Tá? Só para a gente ver a evolução desse índice, a gente vê que, ao longo do tempo, nunca se ultrapassou o limite de alerta, nem o prudencial, nem o máximo, né? Então, a gente vê aqui, ó, o primeiro é 2019, e aí é por quadrimestre, 2020, teve a pandemia, até melhorou esse índice, tá vendo? A gente chega ali, era 39, 38... depois foi para 31 ali, e foi diminuindo até durante 2020, 2021, e a gente chega no último dado que a gente tem, que é de 2022.
a gente chega a um índice de 28,96%. Então, se vocês lembram, aqui também tem, né? A linha amarela é o limite prudencial. A gente nem coloca o de alerta, que é 48, porque como não acontece nada, a gente não coloca, né? O prudencial é 51%, ó, a linha amarela. Vocês veem que está bem longe, né? E o limite máximo, que é 54%, também está bem longe do que vem sendo efetivamente, o que vem ocorrendo no orçamento. O que isso quer dizer? Que tem uma margem grande ali de gastos com pessoal, que podem ser realizados sem atingir o limite, sem chegar no limite prudencial. Então, tem até como a gente vê isso de forma monetária, né? Quanto isso representaria. Mas só de ver ali, a gente vê que de 28%, né, quase 29%, para atingir 51%, né, tem uma diferença aí de mais de 20 pontos percentuais, né, que poderiam... Claro que ninguém quer trabalhar atingindo o limite, não é isso, né, mas se vê que tem espaço para negociação. Né, acho que a Prefeitura de São Bernardo ela tem uma trajetória relativamente estável, né, nos últimos 3 anos, aí, né, pelo menos, de estar estável nesse índice. Então, acho que é uma questão importante para ser trabalhada aí nas negociações. Aqui é só um detalhamento, tem muito número, mas eu vou fazer uma síntese, né? Aquele índice, então, ele é a relação entre a despesa e a receita, certo? Aqui a gente só olha essas coisas separadamente, só para a gente entender quanto a receita aumentou nesses últimos tempos e quanto a despesa que o pessoal aumentou. Por quê? Porque quando melhora o índice, por exemplo, não é que a despesa com o pessoal caiu, não é sempre isso, mas pode ser que a receita aumentou, o município está mais rico, né? Teve mais arrecadação, né? Então, por isso que o índice melhora também. Pode ser as duas situações acontecendo. E o que a gente vê aqui, de maneira geral, é que nesses últimos anos, o índice tem melhorado porque a arrecadação de São Bernardo do Campo ela aumentou muito, né? É claro que no período de pandemia a gente enfrentou muitas dificuldades, né? Realmente foi as fases mais agudas da pandemia, né, foram momentos muito difíceis, mas em 2021 e 2022 essa arrecadação ela volta a crescer de uma maneira bastante consistente. Então, só para vocês terem uma ideia, no último quadrimestre de 2022 ali que a gente tem informação em relação ao mesmo do ano passado, de 2021. A receita corrente líquida do município cresceu 14%. Então, até acima da inflação, né, se a gente for ver e tal, cresceu 14%. E a despesa com o pessoal, ela também cresceu um pouco, né, até por conta das atualizações salariais e também tem o crescimento da folha, que é natural, né, mudança de carreira, algumas coisas assim. A despesa com o pessoal cresceu 3,9%, 4%. Então, se a receita cresceu 14% e a despesa com o pessoal cresceu 4%, então vocês veem que isso já melhora o índice, melhora muito, né? O índice ele tende a reduzir, né? Ele tem uma relação melhor aí de gasto com o pessoal e receita, porque a receita vem crescendo muito acima, né? Vocês ficou muito confuso, mas qualquer coisa vocês perguntam se vocês tiverem dúvida. Mas é só para a gente ver esse movimento de retomada da arrecadação, de recuperação, né? E como está bem equilibrado em termos de despesa com o pessoal. Aqui a gente tem no Diese a gente faz uma simulação de quantos seriam esses valores monetários. Eu não vou entrar tanto no mérito aqui dos números, mas dá para a gente calcular, por exemplo, qual é a margem que existe hoje, né, de possibilidade de gasto com o pessoal, considerando a LRF. Então, considerando lá que tem um índice de 28%, qual é a margem, em termos de valores, que dá para aumentar de gasto com o pessoal sem estourar limite?
né? Então, a gente consegue calcular isso. Em diversos momentos, né, da campanha, a gente usa muito essa informação, que também ajuda. Bom, agora a gente vai falar das perspectivas de inflação para a database, né? Primeiro que, assim, a database é em março, né? Então, assim, quando a gente falar do índice, tem algumas estimativas, né? Então, assim, tem alguns meses que ainda nós não temos a inflação, né? A gente está falando de um período futuro. Então, a gente vai ter algumas estimativas, né? Só que como a gente sabe aqui, né, que o Brasil, cada dia uma emoção, né? Pode ser que elas mudem um pouquinho e tal, mas a gente dá o que está estimado agora e a gente vai discutir aqui, né? E a gente vai discutir também a questão da inflação passada, porque a gente sabe que a inflação está altíssima, ela deu uma melhorada nos últimos meses, mas não é isso que a gente vê no bolso, né? Assim, a gente vê o começo do ano, a inflação estava 10%, agora está perto dos 6%, mas a gente não vê essa diferença. A gente não vê isso de forma clara, né? Então, a gente vai conversar um pouco disso, assim, do que aconteceu no passado e o que pode acontecer no futuro, só para a gente ter uma ideia aí dessas perspectivas. Então, vamos lá. Aqui é a estimativa de um índice de inflação, que é o INPC-IBGE, que é o mais usado na negociação, né? Ele é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é divulgado pelo IBGE, né? O mesmo que está fazendo o censo agora. São estimativas para a database de março de cada ano, então a database do sindicato. O que acontece? Ali tem de 2017 até 2023, até a database do próximo ano. Só que o azul é o que já aconteceu, certo? É março de cada ano, já aconteceu. Então, o que a gente olha ali, né, com esses dados? Que a inflação, ela foi ali, né, 2017 foi 4,69, depois 2018, 1,81, 2019, 3, quase 4%, 2020 também. Mas em 2021 e 2022, ela se elevou muito, né? Realmente ali teve um movimento de alta muito constante, né? Fechou 2022 com 6,22 e 2021 com 6,22, depois 2022 ela explodiu, né? Chegou a uma média aí de 10% ao ano, né? Que é o que vocês estavam contando da negociação, né? É difícil negociar com uma inflação tão alta, né? Realmente, assim, é um índice, né, bastante elevado. E o que a gente percebe? Em 2023, março de 2023, como a inflação já está caindo, né, ao longo desse ano, a previsão para março de 2023 é bem menor do que a desse ano, né? É 5,41%. Então, é uma estimativa, né? A gente está estimando aí o mês de dezembro, janeiro do ano que vem, fevereiro do ano que vem. A gente está estimando tudo isso, porque a gente ainda não tem o dado. Mas as estimativas do mercado que estão falando é que a inflação vai ser bem menor do que a database desse ano. É um pouco estranho a gente ver esse número, porque de fato, como eu falei, a gente não percebe essa redução, né? A gente não percebe, de fato, quando a gente vai no mercado, nos lugares, a gente não percebe uma redução dos preços, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. Quando a gente fala que a inflação passou de 10% para 5%, não é que as coisas vão ficar mais baratas, né? A gente sabe que quando uma coisa aumenta o preço, aquele preço não vai cair, só vai aumentar, certo? Não tem como voltar para trás. Pois é, as coisas não ficam mais baratas, né? Não é isso que acontece. Elas deixam de aumentar tanto quanto antes. É só isso que acontece, na verdade. Então, em vez de aumentar 10%, está aumentando 5%, né? Aí vocês vão me falar, mas a gasolina não aumentou 10%. De fato, aumentou muito mais, né? Então, ainda tem esse outro ponto que 10% ou 5% é uma média de vários produtos,
Mas é claro que tem outros itens que aumentaram muito mais. A alimentação aumentou muito mais do que 10%, né? Ou vai aumentar muito mais do que 5%. Então, estou dizendo tudo isso para a gente ter uma noção de que, mesmo que o índice estimado ele tenha caído, isso não quer dizer que você somente repondo a inflação e tudo mais, você vai recompor todo o poder de compra que foi perdido nesse período, né? É muito importante você ter um reajuste maior, você ter reajustes maiores no Vale Alimentação, Vale Refeição, porque tem coisas que aumentam muito mais, né, do que essa média geral. Então, ele serve como uma referência, mas a gente sabe que tem muito mais coisas nesse jogo. Assim como vamos supor que tem um reajuste de 6%. Mas e as perdas passadas, né? E as perdas passadas? Todo esse período aqui que já foi, 2017 a 2022, se a gente acumular ali quanto deu de inflação, essa parte azul, dá mais de 30% de inflação, né? 34%, 35%. E os reajustes dos servidores foram menores que a inflação, né? Não se conseguiu repor a inflação, teve o período de pandemia, né? E todas essas coisas. Então, não chega a 15%. Então, você ainda tem perdas aí do meio do caminho. Então, não basta dar só a inflação da database, né? O ideal é que se consiga realmente avançar para recuperar tudo que foi perdido em relação a 2022, né, com essa inflação altíssima. Imagina as consequências, né, de tudo isso que precisam ser recuperadas. Então, a gente sempre trabalha assim, né, olhando para frente, mas acumulando também o que aconteceu no passado. Geralmente é assim que a gente faz. Algumas pessoas também perguntam por que a inflação caiu um pouco, né? Deixou de 10%, foi para 5%. Isso é muito, muito comum, a gente recebe muito essa pergunta, né? Só para esclarecer aqui, como as coisas ainda estão muito caras, continuam aumentando, né? Então, a gente pode lembrar, 5% é porque elas ainda estão aumentando 5% na média. Isso na média geral, né? É porque teve ali um período, perto da eleição, né? Que vocês devem ter ouvido falar, que teve a redução da alíquota do ICMS. Né? Então, ela reduziu a alíquota desse imposto, que é estadual. Ela foi reduzida para combustíveis, para energia elétrica, né? Mas, se vocês lembram, foi bem perto da eleição. Foi uma medida que foi colocada uma lei, ela foi bem eleitoreira, assim, é uma medida emergencial, né? Que teve um impacto ali, os combustíveis estavam aumentando na casa dos 40% e teve um impacto ali para reduzir, né, esse valor. E isso derrubou um pouco a inflação. A gente teve alguns meses ali de deflação, né, que a gente fala, que aí realmente, né, puxou para baixo os preços de algumas coisas. Veja bem, não de tudo, de algumas coisas, né? Mas olha só quanto tempo durou essa deflação. Foi julho de 2022, agosto e setembro. Foram 3 meses só de deflação, né? Isso já colabora para o índice geral da inflação cair um pouquinho, né? Reduzir de 10 para 5. Mas olha só o que está acontecendo. Esses efeitos aí eleitoreiros, né, de redução do ICMS, já foram dissipados. Na verdade, a inflação já voltou a subir de novo. Então, a gente olha ali, outubro de 2022, agora o fim do ano, né? Novembro. Aí, o que está previsto para o ano que vem, olha lá, já vem subindo, inflação subindo todo mês, 0,60 ao mês, 0,50. Por que eu mostro isso? Primeiro, para explicar por que caiu e assim não vai continuar reduzindo, vai continuar aumentando, certo? E, além disso, se a gente pensa que está 5%, 5,40% na database, para os próximos meses vai continuar aumentando, né? Então, a gente sempre tem que pensar que nos próximos meses